Muito bom estar aqui, irmãos. Muito mesmo. Deus seja louvado por isso. Estava sentado aqui e vi o reverendo Christian lá em cima na galeria. Meu professor no seminário, foi meu professor lá no seminário, e carinhosamente nós brincávamos com ele, chamando a igreja Betel da igreja da cúpula dourada. Falei, você é lá da igreja da cúpula dourada, hein? Agora está prata, não é? Eu vi lá de cima, está prata. E belíssima como sempre, uma bela imagem. A imagem da igreja lá de cima realmente muito bonita. Mas a imagem aqui de dentro é mais ainda. Olhando para cada rosto, quem dera pudéssemos olhar para a igreja como Cristo, Ele vê. Quem dera. Mas o que eu posso dizer é que a cena daqui é muito bonita, a imagem daqui é belíssima. Cada rosto comprado por Cristo. Cada vida preciosa, não é? Ao Senhor. Uma igreja adornada com a fé, com a graça, a esperança, o amor e cuidada pelo próprio Senhor da igreja, não é? Uma igreja cuja habitação do Espírito Santo de Deus. A imagem aqui dentro é muito mais bonita, certo? Primeiramente eu quero agradecer então ao nosso Salvador pelo privilégio. Brincava com o reverendo Christian e agora tenho tido o privilégio de vir compartilhar a palavra de Deus com esta igreja, não é? Então agradecer a Deus por isso, por esse grande privilégio de poder compartilhar a sua bendita e santa palavra. Também agradecer ao conselho da igreja. Deus seja louvado pelo conselho desta igreja, Deus seja louvado por esta igreja. Como o reverendo Adir já disse, passamos por um momento difícil na nossa vida, eu e minha família, e nós sentimos o calor de perto, o calor do amor de Cristo através desta igreja, eu e minha família, não é? Fomos amparados pelo conselho desta igreja, pelas orações, preciosas orações dos irmãos, por isso que estamos de pé, não é? Pelas orações preciosas dos queridos e amados irmãos. Irmãos, eu vim hoje para cá, rogando a Deus, na esperança de que Ele use minha vida, para que, como Ele sempre faz, para encorajar os irmãos. 45 anos esta igreja, mas ainda tem uma trilha, ainda tem chão para caminhar, ainda não acabou. São 45 anos, é um bom tempo, mas ainda a estrada a percorrer continua. Então, a minha esperança é que Deus use minha vida para encorajar esta igreja. A palavra de ordem hoje é coragem, encorajamento, para continuarmos firmes, servindo ao nosso Salvador, de maneira agradável a Ele, testemunhando a sua grandeza, o seu amor. E também na esperança de que dentro em breve estaremos com Ele, não é? Reverendo Lutero já está lá, sentindo o perfume de Cristo bem de perto, né? E dentro em breve nós estaremos também com Ele. Meus queridos, então, vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso de número 4. Lerei os versos de número 13 a 15, e depois no capítulo 5, a partir do verso 1, eu farei a leitura até o verso de número 11, tá bom? E não até o 4, mas até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versos de 13 a 15. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, por este momento tão especial na nossa vida, o dia do Senhor, em que nos reunimos com alegria no nosso coração para louvarmos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui não por nós mesmos, estamos aqui porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, e o Senhor uniu o nosso coração com o Teu coração, Pai, e jamais seremos separados. Nada pode nos separar mais, nada pode nos separar de Ti, do Teu amor, Pai eterno. Senhor, abençoa o Teu povo, Tua igreja, fortalece, Senhor, a Tua igreja, encoraja a Tua igreja, Senhor Deus, para ficarem firmes, Senhor, nesse tempo tão difícil, nesse tempo, Senhor, de lutas, de provações. Ó Deus, que o Senhor, com a Tua palavra, Teu Espírito, encoraje cada um dos Teus filhos, a Tua igreja, para que ela continue, Senhor, a brilhar a Tua luz, a Tua graça e a testemunhar o Teu amor neste mundo. Ó Pai, nós Te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Se você pudesse fazer uma pergunta ao príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon, se você pudesse fazer uma pergunta para ele e perguntasse: Spurgeon, que tipo de pássaro poderia representar a felicidade? Certamente ele responderia da seguinte forma: o pássaro que pode representar a felicidade é o rouxinol. Spurgeon ouviu em que um determinado local da Inglaterra, numa cidade, os rouxinóis cantavam de maneira mais graciosa de que em qualquer lugar, parte do mundo. E ele foi até o local, alugou um quarto de uma pousada e lhe informaram: quando começar a escurecer, olhe para o espinheiro em frente e você verá o rouxinol.
você ouvirá a sua canção. Mas, ao aproximar-se da noite, o tempo esfriou, começou a chover, e Spurgeon perdeu a esperança de ouvir o pássaro. Mas, de repente, ele ouviu a bela e emocionante canção do rouxinol, pousado no espinheiro debaixo de uma forte chuva. Ele ouviu uma doce e linda canção do rouxinol. Spurgeon chegou à seguinte conclusão: o Deus do rouxinol é o Deus quem eu sirvo. Mesmo na escuridão, sentindo frio, na chuva, entre os espinhos, Ele pode me levar a entoar belas canções na noite. É um belo pássaro para representar a felicidade. Sabe por quê? Porque nós somos o povo mais feliz desse mundo. Eu e você somos o povo mais feliz deste mundo. Por que nós somos o povo mais feliz deste mundo? Não porque todos os nossos dias são ensolarados como esse. Não porque nós vivemos num jardim florido. Nós somos o povo mais feliz do mundo porque Deus nos salvou da morte eterna. Nós somos o povo mais feliz do mundo porque Deus deu sentido para mim viver nesse mundo. E Deus deu sentido para mim morrer nesse mundo. O apóstolo Paulo, ele disse: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Somos do Senhor. Então, talvez o seu coração não esteja aí, né, vibrante de alegria. Talvez você esteja triste por alguma coisa, mas a sua realidade é que, independente das circunstâncias, das intempéries, Deus pode e Deus faz você sempre abrir a sua boca, olhar para cima e saber que a sua vida está nas mãos de Deus, para todo sempre. Então nós somos o povo mais feliz deste mundo. Esta igreja, o povo lá desta cidade, não é? Ela, antes de conhecer o Evangelho, se nós estudarmos um pouco, nós vamos perceber que era um povo miserável. Um povo que estava numa situação terrível. E Paulo chama esse povo, não é? Agora de um povo eleito de Deus. Então, olha só, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo teve um chamado especial, não é? Ele teve um chamado extraordinário para pregar o evangelho na Macedônia. 2 Coríntios, você vai perceber um pouco de quem era aquele povo lá da Macedônia, não é? Paulo vai falar que eles rogavam a Paulo, mesmo sendo um povo pobre, eles rogavam a Paulo para participarem das ofertas. Então, Paulo teve esse chamado extraordinário para pregar o evangelho na Macedônia. Paulo teve uma visão, não é? Uma visão celestial, de um homem chamando por ajuda, clamando por ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso está registrado por Lucas, lá em Atos capítulo 16, verso 9. E o apóstolo então atendeu ao chamado missionário, foi, e a história daquela gente foi completamente mudada por causa do Evangelho. No entanto, irmãos, devido à perseguição ao apóstolo Paulo, aos servos do Senhor, perseguição e lutas, Paulo teve que sair antes de instruir a igreja sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final. Então, nós quando lemos esta carta,
percebemos que do começo ao fim, Paulo ensina, ele encoraja, ele vai encorajar os cristãos, ensinar os cristãos sobre a esperança. Que esperança? Da parousia, da segunda vinda de Cristo. E essa doutrina, as palavras do apóstolo Paulo escritas nesta carta, elas devem encorajar-nos para ficarmos firmes e preparar-nos para o sublime encontro com Jesus e com todos os santos que partiram antes de nós. Depois que eu fiquei doente, eu penso muito sobre isso. Quanto tempo ainda eu tenho de vida? Quanto tempo você tem de vida aqui? Quantos dias ou anos o Senhor ainda vai lhe dar de vida? Não importa. Não importa. O que importa é que eu e você estaremos com o Senhor. Nós não vamos morrer. Nós vamos apenas entrar pelo portal da glória do Senhor. Continuaremos vivos com o Senhor. Estamos vivos no Senhor. Então, estas palavras, nós temos pensado sobre tantas coisas, mas é difícil ouvir os cristãos sentados e falando da vinda de Cristo. Tem gente até que não se sente bem. Eu conheço uma senhora, está com 80 e poucos anos, quando a gente vai falar da segunda vinda, fala, não, eu ainda tenho muito tempo aqui, tal. É estranho as pessoas não sentirem alegria de falarem da parousia da vinda de Cristo. E de como isso acontecerá, do nosso destino, não é? Então, o apóstolo Paulo, quando você estuda esta carta tão especial, Paulo começa a sua carta elogiando, tecendo elogios à jovem igreja tessalônica, aos tessalonicenses. Ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza, veja aí, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso no verso 3. Nos primeiros versos. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Ásia. Verso 8. E veja também que Paulo, irmãos, ele rasga o seu coração em gratidão a Deus, pelo que o Senhor já fez pelos crentes daquela igreja, pelo que o Senhor já operou naquela igreja. E Paulo agradece o quê? Ele agradece a fé, ele agradece a esperança, ele agradece o amor, a perseverança. Por quê Paulo agradece? Porque tudo isso são obras de Deus em Cristo na igreja. É a obra de Deus na nossa vida, é a obra de Deus na igreja. E por isso nós temos que agradecer a Deus por coisas tão profundas, tão especiais e tão sólidas na nossa vida. E Paulo então agradece, rasgando o seu coração. E no verso 4, veja o que ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, Paulo reconhecia que tudo aquilo não era obra dele, mas era obra de Deus. Deus elegeu uma igreja, e Deus salvou um povo, e Ele deu a fé, a esperança e o amor. Porém, irmãos, aquele povo, eles ainda não estavam prontos. O caminho ainda era longo, e as lutas não haviam findado. Veja no capítulo 3, verso 2 a 5. Veja o que o apóstolo diz. Capítulo 3, versos 2 a 5. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo,
para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo ora a Deus, primeiro agradecendo pelo que Deus já fez, e ora a Deus pelo que o Senhor ainda vai fazer à igreja. E o que Paulo pede? Paulo, ele pede para que a igreja continue crescendo, continue amadurecendo, continue estando firme, continue buscando santificação. Paulo, então, ele vai orar à igreja a partir do capítulo 3, a partir do verso 12 a 3. Veja agora. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. E aí Paulo vai dizendo, ele vai falando, não é, sobre o que ele deseja da igreja. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, que esta palavra, esta carta, ela deve ser sempre meditada por nós. Essa doutrina do apóstolo Paulo, a doutrina da esperança da glória, a doutrina da ressurreição. Porque, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, não é? Tempos como os crentes em Cristo viveram também, nós também estamos vivendo. E nós precisamos consolar-nos uns aos outros, encorajar-nos uns aos outros com essa maravilhosa doutrina. A doutrina da esperança, ela deve produzir em nós duas coisas essenciais. Primeiro, ela deve encorajar-nos. Encorajar-nos para quê? Para viver. Continuarmos vivos. E aí Paulo vai dizer isso a partir do capítulo 4. Como é que nós devemos viver nesse mundo, sendo encorajado por Deus e por sua palavra? Veja aí. No capítulo 4, verso de 3 a 5, Paulo diz que nós devemos viver de maneira santa e pura. Precisamos de encorajamento para isso. Sem santidade ninguém jamais verá a Deus. Precisamos de encorajamento para lutarmos com a nossa vida, para sempre buscarmos a nossa santificação num processo contínuo. Então, sendo santos e puros, capítulo 4, verso de 3 a 5 e verso de 7 a 8. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar isso a Timóteo, na sua primeira carta, quando ele vai falar que a igreja, ela é guardiã da ética e da moral cristã. Então, precisamos de encorajamento também para amarmos todos os crentes. Capítulo 4, de 9 a 10. Domingo passado eu exortei a igreja, eu perguntei à igreja, irmãos, vocês sabiam que tem muitos irmãos entre nós que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, problemas financeiros, problemas com família? Alguém aqui sabe, eu perguntei, alguém aqui sabe quais são esses irmãos? E você tem feito uma visita a eles para encorajá-lo a continuar firme, enfrentando as lutas com o poder do Senhor?
Precisamos de coragem para amar as pessoas. O Senhor nos deu esse amor, mas nós precisamos praticar. E Paulo, ele ora a Deus para que Deus continue forjando isso em nós. Não amar as pessoas apenas do nosso arraial, mas Paulo diz aqui que nós devemos amar as pessoas, todos os santos, em todos os lugares, amarmos com o amor de Cristo, nos interessarmos por eles, não é? Amando todos os crentes. Nosso amor deve ir além dos limites da igreja local. E também Paulo vai orar a Deus e pedindo, não é? E encorajando a igreja para que ela seja um exemplo, continue sendo exemplo para os que estão de fora. Precisamos de sermos encorajados para isso. O nosso viver, e somente o nosso viver dos cristãos, da igreja, o nosso viver deve ser uma recomendação do Evangelho aos incrédulos. Precisamos de encorajamento, porque nós temos que pagar um preço para que a nossa vida seja uma recomendação do Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Então, a partir do verso 13, Paulo fala da grande motivação, inclusive dele. Se você começar a ler a carta, Paulo é constantemente motivado da esperança dele estar pessoalmente e eternamente com Cristo. E todos os seus presbíteros, os seus companheiros de luta, também eles estão totalmente motivados, não é, com esta doutrina, de que dentro em breve eles estarão com Jesus. E essa doutrina também deve motivar nós, os pastores. Porque o chamado do presbítero é um chamado sacrificial. Sacrifício. Nós enfrentamos lutas por causa da igreja, por amor à igreja. Porque o Senhor nos confiou pessoas para cuidarmos, pessoas que Ele ama. Então nós temos que ser motivados também com essa doutrina, encorajar-nos para vivermos e também para morrermos em Cristo. E essa motivação também, ela deve causar em nós o quê? Ser chamado pelo Senhor para cuidar do seu rebanho é uma tarefa muito difícil. Por nós mesmos jamais faríamos isso. Jamais. Mas nós fazemos isso através da sua graça e da sua misericórdia. Mas não é fácil. Tem um preço. E por isso, muitas vezes, aqueles que são chamados para cuidar do povo de Deus, desencorajados, tentam até abandonar a carreira. Mudar de ramo. Irmãos, e Paulo vai nos ensinar também que essa doutrina, ela vai nos ensinar que a igreja, Cristo e a igreja é fonte perene de alegria. Eu, como pastor, os pastores, a nossa fonte de alegria está em Cristo e na igreja. Então, nós precisamos muito dessa esperança. Então ela produz em nós, em primeiro lugar, coragem para viver, como eu disse aqui. Sendo santo, amando e sendo exemplo. E a partir do verso 13, Paulo fala da grande motivação que deve nos encorajar. Muitos irmãos na igreja estavam confusos a respeito do destino dos cristãos, que morreram antes do retorno de Cristo. Puxa, os nossos queridos irmãos estão morrendo e Cristo não voltou. E agora? Certamente alguns morreram depois que Paulo saiu de lá. Alguns morreram, não é? E eles não sabiam o que acontece com as pessoas quando morrem antes da vinda de Jesus. E parece que os crentes de Tessalônica não sabiam a distinção entre os que morrem em Cristo e os que morrem incrédulos. Daniel já escreveu isso lá no capítulo 12, verso 2, que alguns ressuscitarão para a glória e outros para o horror.
condenação eterna. Então veja, irmãos, o que Paulo vai fazer agora. Paulo não vai usar de sentimentalismo, Paulo não vai falar de otimismo, Paulo não vai falar de autoajuda. O apóstolo Paulo vai falar das verdades do Evangelho. A palavra de Deus. É ela quem nos dá esperança e força. E que esperança é essa? Que esperança é essa que motivava tanto o apóstolo Paulo e os servos do Senhor naquele tempo? O que há de tão grandioso assim? Paulo responde: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ressuscitou! Ou seja, Cristo venceu a morte. A morte não pode mais conosco. Ela é uma serva de Deus agora, que se levanta e abre a porta para os justos entrarem na glória do Senhor. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos na ressurreição. Essa é a grande doutrina basilar que o apóstolo Paulo, então, escreveu para confortar, encorajar os crentes aflitos lá na igreja de Tessalônica. Isso significa que os que já morreram ressuscitarão quando ele voltar. O apóstolo Paulo escreveu: Deus os tornará a trazer com ele. E nesse glorioso dia, irmãos, nós nem conseguimos pensar o quão glorioso será esse dia. Essas pessoas que partiram, elas serão tremendamente honradas por Deus. Eles precederão muitos de nós que estivermos vivos quando Jesus voltar. No verso 16 e 18 do capítulo 4, veja o que o apóstolo Paulo diz. Verso 16 e 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja, o apóstolo Paulo aqui dá um spoiler, um trailer de como será a vinda de Cristo. Veja só, ele diz aí: haverá muito som, trilha sonora, uma trilha sonora que toda a criação ouvirá. Então haverá muito som. Após a palavra de ordem, Cristo virá com voz de arcanjo e com o chamado de trombeta de Deus. Imagine, irmãos, a emoção dos vivos neste dia. Uns para a salvação eterna, mas infelizmente outros para a condenação. Irmãos, quantos irmãos já passaram por esta igreja nesses 45 anos? Quantos irmãos queridos já foram instruídos, cuidados, salvos, já partiram? E como eu disse, o último foi o nosso querido pastor, não é? Reverendo Lutero, que está lá pertinho do Senhor, sentindo o calor do amor do Senhor, bem pertinho. Quantos passaram? Mas quantos no passado também já morreram? Quantos já foram esquecidos? Quantos já foram esquecidos que nós não nos lembramos mais? Mas eles não serão esquecidos por Deus jamais. Jamais serão esquecidos por Deus. Desde a primeira vinda de Cristo, todos aqueles que partiram serão lembrados pelo Senhor e serão honrados pelo Senhor. Os cristãos mortos
não correm o risco de serem esquecidos jamais por Deus, porque eles ressuscitarão primeiro, conforme o verso 16. E aí a imagem, ela se conclui com um ajuntamento dos vivos. Paulo afirma no verso 17 que os cristãos vivos serão arrebatados com os cristãos ressuscitados para encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que os vivos e os mortos em Cristo se reunirão de novo, como a grande família de Deus. A morte não será mais uma barreira, não será mais o limite de separação. E aí, meus irmãos, a nossa saudade, certamente você tem alguém que já foi embora, né, que partiu, e aí fica a saudade, né, aquela saudade. E a nossa saudade por Cristo, a nossa saudade por esses irmãos queridos que já foram, ela será saciada pelo Senhor neste dia. Será saciada. Todos nós nos encontraremos com todos os santos e com o Salvador. Ah, irmãos, que glória! Que imagem que Paulo está falando aqui, está mostrando para a igreja, confortando a igreja, encorajando a igreja. E ele diz, com essas palavras, vocês devem se encorajar. Com essas palavras. E a isso, então, Paulo escreve para também nos consolar. Então, a primeira coisa, essa esperança deve nos preparar, nos encorajar para vivermos de maneira correta que agrade ao Senhor. Mas essa esperança também, ela nos prepara. Prepara para quê? Para morrermos. Para morrermos. Todos nós vamos passar por este dia. O último inimigo, nós vamos passar pela morte. E então essa esperança deve também nos preparar. Nós estamos sendo preparados por Deus, dia após dia, domingo a cada domingo. Estamos sendo preparados para nos encontrarmos com Ele. Lembra da parábola da figueira que Jesus proferiu lá em Mateus 24? Eu já estou terminando. Abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36. Veja o que o Senhor Jesus diz sobre esse dia. Mateus 24, verso 36. Olha, veja só. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja o que o Senhor Jesus diz na parábola aí da figueira. Mas, irmãos, o que é de maravilhoso aqui? Que para nós isso não será novidade. Para mim e para você, nós não seremos pegos de surpresa. Por isso também isso é uma grande bênção de Deus. Não será surpresa para nós. E aí veja o que o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 5, verso 3. Ele usa, primeiro ele vai usar a imagem, né, de toda a imagem de som e tal. E ele diz também que sobrevirá como dores de parto àquela que está grávida. Não vai ser surpresa para nós, mas será surpresa para muita gente, infelizmente. O que o Paulo está dizendo aqui? Irmãos, se os descrentes não creram em Cristo em sua primeira vinda, eles terão uma terrível surpresa na sua segunda vinda. E eles serão pegos de surpresa.
Porque se eles não se renderam a Cristo, enquanto a porta da graça está aberta, e esta é a missão da igreja, também precisamos de coragem para proclamarmos o Evangelho a estas pessoas, porque aqueles que não derem ouvidos ao convite de Cristo, eles serão pegos de surpresa como nos dias de Noé, e será um dia de horror para essas pessoas. Porque nesse tempo, a porta da graça vai se fechar. E então não haverá mais graça, apenas justiça, juízo. Mas nós estamos na luz, o apóstolo Paulo diz. Nós não seremos surpreendidos. E isso deve nos encorajar. Isso deve nos preparar. Como está a sua vida devocional com Deus? Como está a sua vida cristã? Como é que as pessoas olham para você lá fora? Irmãos, nós somos filhos de Deus. E não vivemos para nós mesmos. Nós não vivemos nesse mundo por nós mesmos. A nossa vida não pertence mais a nós. A nossa vida pertence ao Senhor. E Ele disse que nós devemos esperá-lo aqui, porque Ele virá nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja. Ou se podemos partir antes da sua vinda. Nós estamos na luz. E Paulo diz assim, olha só o que ele fala. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Virá como um ladrão. Isso intensifica a imagem, não é? De noite. É da forma mais secreta possível. Ninguém vai esperar. É da maneira mais secreta possível. Ladrão e de noite. Ninguém espera. Uma grande surpresa. Mas não para nós. Não para nós. Essa doutrina da segunda vinda, da parousia, deve acender o nosso coração à bendita esperança da ressurreição. Deve nos encorajar a vivermos uma vida agradável a Deus. Encorajar-nos a enfrentarmos a morte, seja dos nossos queridos ou a nossa própria. Devemos viver a cada dia da nossa vida, fundamentados nessa verdade do Evangelho. Cristo está voltando, juntamente com todos os seus santos. Eu tenho uma irmã muito querida. Ela perdeu seu filho adolescente, muito piedoso o filho dela, muito ativo na igreja, e indo para um acampamento. Houve um acidente. Uma van caiu em cima do carro dele e ele morreu esmagado no carro. E ele fazia aniversário no mês de março, o mesmo mês que eu faço aniversário. E todo mês de março essa irmã ficava inconsolável. E aí nós começamos a conversar. Todas as vezes nós falávamos sobre essa esperança. Que o filho dela voltaria com Cristo nesse dia também. Ele estaria junto, que ele já está com o Senhor. E ela se sentiu tremendamente consolada, porque é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Nos consolar a esses momentos tão duros e tão difíceis na nossa vida. Então precisamos, irmãos, a nossa vida está fundamentada nessa verdade, que Cristo está voltando com todos os seus eleitos, com todos os seus santos. Eu encerro então com uma palavra de encorajamento.
Primeiro, eu gostaria de falar aos pastores que estão aqui, como o Senhor tem falado ao meu coração, para que fiquemos firmes. Fiquemos firmes cuidando do povo de Deus, porque a nossa fonte de alegria é a igreja e é o Senhor Jesus. É a nossa fonte perene de alegria. A igreja, eu gostaria de dizer à igreja que como está o seu amor. Quanto tempo você está aqui? Vamos supor, vamos lá, sei lá, tem gente que está 45 anos aqui, um irmão orou desde o início. Como está o seu amor para com os irmãos? Tem aumentado? Para os que estão vivos, o seu amor para com essas pessoas tem aumentado? A sua preocupação com a vida dessas pessoas tem aumentado? A sua esperança tem aumentado? A nossa vida, a sua vida está centrada em Deus? Deus é o centro da sua vida? Tudo que você faz, Deus é o centro? Como está o seu amor pela igreja? Portanto, irmãos, o Senhor diz hoje para nós: coragem, coragem. Continue pagando o preço, porque nós temos que nos esforçar. O Senhor Jesus diz que nós temos que nos esforçar. Nós somos cooperadores. Nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa vida cristã. Os pastores amam e cuidam da igreja. A igreja também deve cuidar e amar os pastores. E isso é uma característica desta igreja. Ela é uma igreja amorosa. Ela ama, ela cuida. Eu tenho visto, eu tenho percebido. Esta igreja é uma marca desta igreja. Nós temos aqui um seminarista, o querido Vitor, não é? Está começando a trilhar o caminho ao sagrado ministério. Precisamos cuidar dos nossos seminaristas, precisamos orar por eles, encorajá-los, estar junto com eles, não é? Então, irmãos, 45 anos o Senhor sustentou esta igreja, mas a obra de Deus ainda não está completa, ela vai continuar, e nós somos cooperadores. Então Deus chamou pastores para cuidar da igreja, a igreja também zelar pelos seus líderes, zelar pelos seminaristas e principalmente pela nossa vida pessoal, que deve estar centrada em Cristo. Lembrando que, eu encerro com a seguinte palavra: naquele dia, presta bem atenção, em que você for enfrentar o seu fim neste mundo, a morte, você vai ver que essa doutrina vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E é por isso que estamos sendo preparados pelo Senhor para esse dia glorioso que vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Porque Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Parabéns, Betel, pelos 45 anos. E que Deus continue sustentando vocês, essa igreja, para a glória dEle, por muitos e muitos anos, até a sua vinda. Amém.